Quem é que não gosta de mandar uma pergunta lá pra IA, né? Não melhorou a forma como a gente pesquisa as coisas? Ou então, de repente, né, você quer gerar uma imagem do zero, você não leva jeito, mas a IA faz em 2 minutinhos, não é maneiro demais? Quebra um galhão, fala a verdade. Mas tem outro lado da moeda. O povo tá com medo. Será que essas IAs não estão ficando inteligentes demais, não? Qual é o risco real de uma IA dessas virar uma Skynet e dominar o mundo? Destruir a raça humana? É só conversinha de ficção científica ou pode acontecer de verdade? A gente investigou como é que tá essa tecnologia, eu vou responder tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um Nerd Curiosidades, vamos lá. Nerd Trunks, Peter aqui. Quem que não lembra quando o Exterminador T-800 ele mandou a real? Ele explicou, abre aspas, o sistema entra em operação em 4 de agosto de 1997. As decisões humanas são removidas da defesa estratégica. A Skynet começa a aprender em uma taxa geométrica. Ela se torna autoconsciente às 2h14 da manhã, horário do leste, em 29 de agosto. Em pânico, eles tentam desligar o plug. E era tarde demais, né? Bom, a nossa sorte é que 1997 veio e passou, foi sussa. Mas será que a gente só não adiou o surgimento da Skynet? Então vamos analisar aqui agora os fatores que podem levar até esse cenário, se existe mesmo essa possibilidade. Mas vamos analisar também outros cenários que é bom evitar. Fica de olho, as máquinas estão chegando. Se você gosta desse quadro em Nerd Curiosidades, já manda um like, se inscreve no canal, que aqui a gente sempre gosta de bater papo nerdístico. Mais nerdístico que isso não tem, né? Obrigado de coração, vamos lá, galera. Bom, antes mesmo de responder qualquer pergunta que esteja na sua cabeça, eu gostaria de voltar no tempo e responder uma pergunta que eu tenho certeza que você não fez. Por que a gente tem tanto medo das máquinas? Tipo, de onde que vem esse medo? De onde surgiu isso? É um fenômeno cultural muito, mas muito antigo mesmo. É o medo da criação se virando contra o Criador. Na maioria absoluta das culturas, o homem é criação de Deus. Pode mudar um detalhe aqui, outro detalhe ali, mas as religiões partem da mesma ideia. Um ser divino criou a gente. E aí surge aquela pulga atrás da orelha. Seria certo a gente ocupar o lugar de criador e criar algo consciente? Será que a gente seria digno desse papel? Para vocês terem noção de como isso é antigo, a gente pode citar, por exemplo, a fábula do Golem, colocado no papel pelo rabino Eliarro no século XVI. Isso foi lá no ano de 1500 e Guaraná com rolha, né? E a lenda é bem mais antiga, só dizendo. O Brasil era literalmente só mato e o rabino Eliarro estava documentando essa fábula, na base do ouvir dizer que aconteceu. Foi isso. Ok, qual é essa história? O Golem seria um ser feito de barro, animado pelo poder da magia através de uma espécie de runa escrita na testa, que seria o nome verdadeiro de Deus. Esse ser artificial realizava os trabalhos que os homens não queriam fazer. Trabalho braçal, repetitivo. Percebe a semelhança? Ou seja, tem séculos e séculos que a gente procura, de alguma forma, criar um ser capaz de fazer os trabalhos que a gente não gosta. É o ser humano fugindo do trabalho desde o século XVI, pelo menos. Existem variações da lenda do Golem, mas a variação mais famosa já é um alerta. O Golem cresce, foge do controle. Há um risco real do Golem destruir o universo. Então alguém vai lá e apaga a runa da testa da criatura. O Golem se dissolve e deixa de ser um perigo. Mas Peter, isso não é ciência, isso é superstição, é magia. Sim, com certeza, mas os medos, os anseios do ser humano são os mesmos. O ser humano ele quer algo que trabalhe por ele. Ele quer criar um igual, mas não tem certeza se seria uma ameaça. Galera, não existia tecnologia no século XVI, ok? Bom, a gente dá um salto aí para 1797, para uma história que você provavelmente conhece, O Aprendiz de Feiticeiro. É bem possível que você conheça o desenho da Disney com o Mickey lá animando as vassouras e tal, né? O que você certamente não sabe é que aquela animação do Mickey é baseada num conto de 1797. Pelo menos você conhece a história certinha, ok? O Aprendiz Feiticeiro, ele conta a história justamente do Aprendiz Feiticeiro que tem que lavar o chão do castelo, mas não quer fazer esse serviço. O que ele apronta? Ele anima uma vassoura para fazer o trabalho dele. A vassoura é o que a gente chamaria hoje de agente autônomo. Guarda esse nome, ok? Um dos conceitos fundamentais para entender IA já teve presente num conto de 1797. Enfim, o agente autônomo é uma entidade automatizada que faz um serviço, e só um serviço, infinitamente se for necessário. Esse é o problema que o Mickey tem que lidar. A vassoura não para. A vassoura pega um balde para lavar o chão, e mais outro, e mais outro, e mais outro, sem fim. Aí o aprendiz tenta desligar a vassoura, mas ele não consegue. Ele é só um aprendiz, ele não sabe como desfazer o feitiço. Ele tenta quebrar a vassoura e acaba multiplicando a vassoura em mais vassouras, que também pegam mais baldes assim de uma forma catastrófica. O agente autônomo fugiu do controle. Bom, a gente avança agora para 1920.
Calma, nossa viagem no tempo tá quase no fim, vamos lá. Em 1920, o que a gente teve, né? A peça teatral polonesa Russomov Uniwersalny Robot. Bom, perdoe meu polonês aí, desculpa se eu ofendi a família de alguém, porque eu não falo polonês. Bom, essa peça foi escrita por Karel Čapek e tem um diferencial. A palavra robô surge nessa peça. Na história da peça, a humanidade cria robôs para trabalhar nas fábricas. E a gente maltrata os robôs, pinta e borda. Os robôs se rebelam, exterminam os seres humanos e dominam o planeta. De novo, a gente tem o quê? O medo da máquina, o medo da criatura incontrolável destruindo o seu criador. Penúltima parada na nossa viagem do tempo, 1953. O escritor Philip K. Dick, ele ainda não escreveu o livro que vai dar origem a Blade Runner, mas ele escreveu a história Second Variety. Nessa história, a gente tem o primeiro exemplo ficcional de um agente autônomo criado especificamente para guerra. São máquinas assassinas programadas para matar o inimigo, mas essas máquinas extrapolam a programação que eles têm e começam a matar todos os seres humanos. Então sim, chegamos em 1984, chegamos no filme Exterminador do Futuro e na Skynet. Vocês veem que o diretor James Cameron só atualizou um medo muito antigo, percebem isso? Eu podia ter mencionado também o filme Jogos de Guerra, aliás, fantástico, né? Foi lançado um ano antes, que traz a mesma premissa, é uma IA assume o controle do arsenal nuclear dos Estados Unidos. Aliás, cara, excelente filme, fica a dica, assistam esse filme, ok? E existe uma explicação muito boa para todo esse medo, um medo mais ancestral ainda. A humanidade tem medo de tudo aquilo que ela não entende. Então, é melhor responder logo a pergunta. O que de fato é uma IA? Termo inteligência artificial surgiu em 1956 e foi criado pelo cientista da computação John McCarthy. Já no começo, ele sabia muito bem do que ele estava falando. A galera que veio deturpando o significado com o tempo. Então, o que o John McCarthy quis dizer exatamente? Uma IA não é uma inteligência em pé de igualdade com a gente. Não é uma máquina capaz de raciocínio, não é uma criatura sofisticada que vai substituir o ser humano. Para o John McCarthy, o homem que literalmente inventou o termo, uma IA é qualquer sistema capaz de realizar tarefas que antes estavam associadas à inteligência humana. Ou seja, é algo que executa tarefas muito específicas. São as vassouras de um aprendiz de feiticeiro, exatamente isso. E isso que muita gente tem medo é a chamada IA generalizada, um artefato que ainda não existe. Uma máquina capaz de pensar igualzinho a gente. E isso simplesmente não existe. Talvez nunca exista. O que existe são IAs capazes de realizar funções pré-determinadas. A IA faz aquilo e somente aquilo. O ChatGPT responde perguntas, mas não gera imagem. O Midjourney gera imagem, mas não cria música. Existem aplicações de IA capazes de gerar imagens tridimensionais de proteínas, mas essas IAs não sabem responder nem que oração. Não sabem separar a imagem de um gato de uma imagem de um cachorro. Então, na prática, uma IA nada mais é do que um conjunto de regras pré-programadas. Se você sai do contexto dessas regras, a IA não funciona mais. É claro que quanto maior e mais complexo esse conjunto de regras, mais poderosa é a IA. Na medida que os computadores foram evoluindo, foi possível criar regras cada vez maiores e mais complicadas, sem travar o sistema inteiro. Nos anos 80, a IBM já tinha o Deep Blue, um supercomputador que era capaz de competir no xadrez e até vencer os campeões mundiais. Por que isso? Porque xadrez é isso. É um conjunto de regras bastante previsível. Mesmo com muitas variações, é o jogo perfeito para se programar em uma máquina. Hoje em dia, a gente tem IAs que são capazes de vencer no StarCraft, ou jogos eletrônicos, né? Onde é mais difícil prever o que o adversário pode fazer. Mas eu tenho que falar também de outra tecnologia que meio que revolucionou as IAs. É o chamado de aprendizado de máquina. É exatamente o que o nome diz. Você está preparando a máquina para aprender. Em vez de ficar programando regras linha por linha, você meio que prepara a máquina para entender sozinha como que algo funciona. Isso é raciocínio? Também não é. Isso é estatística. Você prepara a máquina para identificar padrões estatísticos. No aprendizado de máquina, ou machine learning, você dá para o sistema uma quantidade absurda de informações. O sistema vai computar as probabilidades de um determinado componente se repetir ou a proximidade desses componentes de outros componentes. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você alimentou uma IA com todos os contos de fadas já escritos. O sistema tem na memória centenas, milhares de textos, né? Então você pede para a IA criar um conto de fada inédito. Ela vai calcular estatísticas. A IA vai entender que, 99% dos contos de fada começam com a frase "era uma vez". O que a IA vai fazer então? Vai abrir o conto dela com "era uma vez". A IA vai entender que uma boa quantidade de contos de fada falam de princesas. A IA vai colocar uma protagonista princesa na história dela. E por aí vai. Não é raciocínio, não é criatividade, é estatística. É assim que funciona a geração de imagens também. Mesmo aquelas imagens tridimensionais de proteínas complicadíssimas. A IA só consegue gerar alguma coisa se ela for alimentada com uma base de dados colossal e conseguir analisar as probabilidades, os padrões que se repetem. É assim, é tipo você olhar para o céu nublado e falar, vai chover.
É bruxaria? Tipo, você é um vidente? Não, cara. Ao longo da sua vida, né, na maioria das vezes que o céu tava nublado, choveu logo em seguida. É genial. Você tá usando o máximo do seu potencial de Homo sapiens? Também não. É um cálculo que sua mente faz automaticamente. GG. Bom, agora que você já sabe como que funciona a IA que a gente já tem hoje em dia, eu acho que você já consegue responder a próxima pergunta. É possível uma IA consciente? Você ainda tem dúvida sobre a resposta? Então deixa eu te perguntar de outra forma. É possível que um conjunto de regras programadas para avaliar estatísticas ganhe personalidade? Aquilo que a gente chama de consciência é um estado de autopercepção, galera. Não pode ser obtido por uma máquina. Uma máquina pode utilizar dados para analisar uma situação e responder aquela situação de acordo com as probabilidades de sucesso que ela já computou. Mas desenvolver uma noção de pertencimento no universo é impossível, certo? Vamos por partes agora. O fato é, a consciência humana é realmente um lance complicado demais. Existe um ramo inteiro da ciência dedicado a tentar explicar isso, É a chamada neurociência cognitiva. A gente tem muitos avanços nesse sentido. Os cientistas conseguem explicar direitinho muita coisa que rola na sua mente enquanto você vê esse vídeo, né, por exemplo. Eles entendem como você percebe as palavras, entende as frases, visualiza as imagens e vai formando aí as suas ideias. Só que a neurociência cognitiva ainda não consegue explicar como que tudo isso se junta e vira a sua experiência consciente do momento. Basicamente, raciocínio é uma coisa, consciência é outra coisa. A ciência, galera, tá aos poucos chegando perto de entender os padrões neurais que acontecem quando a gente processa algo de forma consciente. Mas esses padrões por si só não explicam o que faz com que eles sejam conscientes, enquanto outros processos cerebrais são automáticos, inconscientes. É filosófico até, né? Ou religioso. Uma máquina pode ter alma, consciência, noção de si mesma? Então a gente tem um dilema. Se a gente não sabe o que torna a gente consciente, como que a gente vai saber se uma IA pode ser? Será que a consciência é exclusiva do jeito como o nosso cérebro integra as informações? Nesse caso, uma IA poderia, quem sabe, se tornar consciente integrando informações do mesmo jeito. Ou então, talvez a gente seja consciente por conta dos detalhes específicos da nossa biologia. E aí, nesse caso, não importa o quanto a gente programe, uma IA não teria consciência. E ó, não é só você que acha que essa resposta é confusa ou que as IAs podem ser conscientes. Quem que não lembra do micão que o engenheiro do Google, Blake Lemoine, pagou em 2021? O Lemoine jurou de pé junto que a IA Lambda tinha consciência. Era só um chatbot que ele estava testando. Aí o engenheiro do Google surtou, galera. O Blake Lemoine insistiu que Lambda estava consciente, encheu o saco e acabou perdendo o emprego. A conclusão geral é que a Lambda podia parecer consciente, mas isso era totalmente falso. Lambda, porra, assim como todos os outros modelos de linguagem, foi treinada com uma quantidade gigantesca de texto para imitar respostas humanas. Imitou tão bem que passou a perna até no maluco, né? Mas quem determinaria se uma IA está consciente ou não? Quem que bateria esse martelo? Pois bem, em 2022, um grupo de 19 especialistas em ciência da computação, neurociência e filosofia propôs uma estratégia. Os caras criaram uma lista detalhada de características que, juntas, poderiam indicar que uma IA é consciente. É um documento absurdo de 120 páginas, tipo um manualzão mesmo. Então esses pesquisadores criaram 14 critérios para reconhecer consciência humana numa IA. E foram pro teste. Eles testaram todos os modelos que estavam disponíveis. Qual foi o resultado? Esse mesmo que você está imaginando. É improvável que uma dessas IAs seja consciente ou se torne consciente no futuro. Que bom, né? Mas eu quero testar uma possibilidade igualmente assustadora com vocês. Vamos voltar pro Exterminador do Futuro. O T-800 ele explicou que a Skynet começa a aprender numa taxa geométrica e se tornou autoconsciente em 29 de agosto de 1997. Foi como se o aprendizado levasse automaticamente para o autoconhecimento. Uma distinção clara entre o eu e os outros. É complicado. E aí eu devolvo outra pergunta. Precisa? Uma IA precisa ser consciente para ser perigosa? O que realmente acontece com a Skynet nos filmes? Ela é uma IA projetada para eliminar ameaças, eliminar o inimigo. No caso, seria a União Soviética. Só que a Skynet não tem travas. Ela foi programada para eliminar a União Soviética, mas não para proteger o povo americano, proteger a civilização. Não existe esse limitador. Ela não liga, ela não se importa, porque ela não tem noção ética ou moral. Skynet entende que precisa eliminar ameaças e ponto. Para ela cumprir essa tarefa, ela entende que ela precisa estar operacional. E esse é o pulo do gato da lógica do Exterminador do Futuro. Não é uma questão filosófica. Não é uma questão de quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. A Skynet não tem essas preocupações humanas. Eu nem diria que ela é consciente, ela é prática. E a gente volta para a explicação do T-800. Os cientistas tentaram desligar a Skynet. A Skynet sabia que não podia parar. Se ela parasse, ela deixaria de cumprir a função dela. Então ela toma uma iniciativa para garantir a própria sobrevivência. A Skynet realiza um ataque nuclear contra os soviéticos, para que os soviéticos contra-ataquem e destruam aqueles que querem destruir a Skynet. É o fim da civilização do mesmo jeito.
É por esse motivo que as IAs hoje em dia, mesmo as mais simples, as mais fuleiras, precisam de travas éticas. O ChatGPT não pode trazer respostas que sejam ofensivas ou oferecer instruções para a criação de armas, por exemplo. Da mesma forma, o Midjourney não pode criar imagens de conteúdo sexual violento. Se uma IA precisa dessas travas, eu vou fazer outra pergunta. É uma boa ideia colocar uma arma na mão de uma IA? Bom, eu vou contar mais uma historinha pra vocês agora. E essa é real, ok? Você já ouviu falar do tenente-general soviético Stanislav Yevgrafovich Petrov? Eu imagino que não, né? Pois bem, a gente só tá aqui hoje, todo mundo vivão, por causa do Stanislav Yevgrafovich Petrov. Eu, você, sua mãe, seu vizinho, todos nós escapamos de uma guerra nuclear porque o Stanislav Yevgrafovich Petrov tomou uma decisão humana. Bom, eu acho que a gente já pode chamar o cara de Stan, né? Ele salvou todo mundo. Como foi isso? Em 26 de setembro de 1983, o sistema automatizado de defesa da União Soviética disparou um alarme. O sistema tinha detectado o lançamento de um míssil nuclear vindo dos Estados Unidos. Depois desse alarme, o mesmo sistema confirmou o lançamento de mais 4 mísseis. Estava muito claro que tinha começado a Terceira Guerra Mundial. O que você faria se recebesse um alerta desses? Calma, não responde ainda. Você também precisa entender que 3 semanas antes, a União Soviética já tinha batido por acidente um avião comercial coreano achando que era um bombardeiro. Então assim, por um lado, o clima estava muito tenso no mundo. Em geral estava bolado com a União Soviética. Por outro lado, para e pensa, erros já haviam sido cometidos. Onde que entra o nosso amigo Stan nessa? O Stan, ele era oficial de plantão no sistema que aciona a resposta nuclear soviética. Era ele que tinha que decidir se passava o alerta para frente ou não, se impedia o contra-ataque soviético ou largava o dedo no botão. O alerta já tinha passado por 30 camadas de detecção antes de chegar na mesa do Stan. 30! O Stan olhou para aquilo, pensou e resolveu abrir uma vodka. O alerta morreu ali. E o alerta era falso. Se o Stan tivesse cumprido as ordens dele, a União Soviética teria disparado mísseis em cima de uma ameaça imaginária. Os Estados Unidos e as forças da OTAN iriam responder e as baratas dominariam o mundo hoje. Acredite ou não, o camarada Stan tomou uma bronca por ter se recusado a seguir os protocolos. Ele chegou a ser afastado. O incidente só foi divulgado em 1998 porque os russos tinham vergonha do vacilo do sistema deles. Sabe quem teria seguido esse protocolo? Uma IA. Uma IA receberia informação incorreta e lançaria os mísseis. Esse, inclusive, é o tema do filme Jogos de Guerra que eu falei antes. No filme, militares americanos eles falham numa simulação de guerra nuclear. Os caras não sabiam que estavam sendo testados e acabaram não apertando o botão vermelho. O que os militares fazem na história? Decidem entregar o controle do arsenal nuclear para uma IA. É claro que dá ruim, é um filme. Então a gente vê que entregar uma decisão de vida ou morte nas mãos de uma máquina talvez não seja a ideia mais inteligente de todas. Mas está acontecendo. Está acontecendo nesse minuto. A gente já tem agentes autônomos no comando de armamentos. Eles são capazes de selecionar e eliminar alvos sem intervenção humana. É tipo o Exterminador do Futuro mesmo, sabe? Com reconhecimento facial, sensor térmico, aquelas parafernálias todas. Esses agentes autônomos, eles podem reconhecer um elemento hostil no meio de uma multidão, separar inimigos de aliados e literalmente meter bala. Esses agentes autônomos, eles podem vir na forma de drones aéreos ou terrestres e podem processar novas informações em tempo real. E essa é uma tendência tão forte que surgiu até um movimento para tentar impedir isso. Foi a campanha Stop Killing Robots, criada em 2013. Sim, a gente está falando de mais de uma década atrás. Mais de uma década atrás já existia essa preocupação porque a tecnologia já existia. Imagina agora. Na época, cara, Estados Unidos, Israel, Rússia, Coreia do Sul e Reino Unido foram contra a campanha. A campanha cresceu assim mesmo. Em 2015, mais de 1.000 especialistas escreveram em conjunto uma carta pedindo a proibição de pesquisas nesse sentido. Em 2018, mais de 200 empresas de tecnologia se juntaram para se comprometer a não desenvolver esse tipo de IA. Em 2022, foi produzido um documentário de 23 minutos chamado Immoral Code. Esse documentário é justamente um alerta contra agentes autônomos criados para guerra ou morte. Esse documentário tá gratuito no YouTube, tem legenda em português, fica a dica, tá? Então, tá muito claro que é uma ideia muito rejeitada colocar armas em IA, certo? Errado. A ideia continua viva, continua em prática. Eu não sei se vocês conhecem o nome de Palmer Luckey. Nesse caso, eu diria que vocês deveriam, ok? Palmer Luckey é um gênio da computação, visionário. Ele é um dos criadores do Oculus VR, um dos primeiros dispositivos de realidade virtual da era moderna. O cara criou o primeiro protótipo aos 16 anos. É esse nível de genialidade que a gente está falando, ok? E foi o Oculus VR que deu origem hoje a tantos outros dispositivos, como por exemplo o MetaQuest, o Vision Pro, né? E por aí vai. Ok, e o que o Palmer Luckey tem a ver com a IA e a indústria armamentista? Muita coisa. Em 2017 ele fundou a Unreal Industries, uma empresa focada exclusivamente no desenvolvimento de armas autônomas. Hoje a Unreal está avaliada em 14 bilhões de dólares. Cara, coisa de um mês atrás, o Palmer Luckey apresentou novos modelos de drones autônomos capazes de interceptar e abater jatos com a mínima interferência humana.
E o Palmer Luckey ainda falou que a violência faz parte da humanidade e a humanidade precisa de pessoas como ele, pessoas capazes de criar ferramentas de violência para preservar a liberdade, sem perder o sono por causa disso. E o Palmer Luckey e Anduril são só um caso de desenvolvimento de agentes autônomos capacitados para matar usando IA. Tem vários outros, ok? Então eu acho que a gente já pode meio que avançar para a resposta da grande pergunta. IAs vão se tornar Skynet, dominar o mundo? Primeiro eu mostrei para vocês que o medo da IA é um medo antigo, faz parte da cultura humana, né? Boa parte desse medo vem do fato da gente não entender como que a IA funciona. IA é um negócio simples, matemático. Não é um bicho de 7 cabeças e dificilmente vai atingir consciência. Por outro lado, uma IA não precisa ser inteligentíssima para se tornar uma Skynet. Basta algum governo colocar as nossas armas totalmente nas mãos dessa IA. Isso vai acontecer? Ou isso já está acontecendo? Em 2008, a Defense Advanced Research Projects Agency dos Estados Unidos optou por automatizar o controle de tráfego aéreo militar usando inteligência artificial. O sistema Generalized Integrated Learning Architecture foi criado sob um contrato com a Lockheed Martin para lidar com o aumento do tráfego aéreo, um aumento causado justamente por conta do uso crescente de drones automatizados. GILA, que é a sigla, foi criado para ser um computador de aprendizagem, um sistema em constante evolução. Então o GILA é alimentado com informações de várias fontes, manuais, controladores de voo, exemplos reais, e ele vai aprendendo. E a gente está falando de um sistema de mais de 15 anos atrás. Se ele ainda está ativo, deve ter aumentado de complexidade. Não na escala astronômica da Skynet, mas algo parecido. Obviamente esses sistemas são secretos, até mesmo por questões de segurança. Então tudo que a gente precisa é de um agente autônomo simples, executando a ordem que o Stanislav Ivogravich Petrov não quis executar em 1983. Não precisa chegar no nível de uma Skynet para dar muito ruim. Basta um erro de cálculo, um erro de dados em algum ponto para começar o efeito em cascata que pode terminar em guerra. Tirei teu sono? Não vai conseguir dormir hoje pensando nessas coisas? Calma, tem mais. A gente tem também cenários alternativos de dominação. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Eu separei aqui 5 cenários prováveis que mostram que as IAs podem causar muito estrago, sem precisar ter acesso ao arsenal nuclear dos governos e sem precisar de robôs com metranca. São situações que estão surgindo agora e podem piorar bastante no futuro próximo. Fica ligado. 1. O fim da privacidade. Tudo que a gente faz hoje em dia deixa algum tipo de rastro. Podem ser mensagens enviadas, e-mails, compras, serviços contratados, postagens. O volume de câmeras espalhadas por grandes centros urbanos é avassalador. Então tudo isso pode se transformar em ferramentas de vigilância e controle. Basta ter uma grande capacidade de processamento para avaliar todos esses dados. E o que a gente tem hoje que possui uma grande capacidade de processamento? Inteligências artificiais. Ah, Pedro, mas eu não tenho nada para esconder. Todo mundo tem alguma coisa para esconder ou que não gostaria de compartilhar com outros. Pode ser um crush, pode ser uma doença que você está tratando, pode ser uma surpresa que você está preparando para os seus pais, pode ser um emprego novo que você está procurando, sem o patrão atual saber, não importa. O nome disso é privacidade. Se você juntar reconhecimento facial, biometria e todos esses dados que a gente gera por dia, uma IA pode literalmente saber todos os seus passos, ou pelo menos fazer uma boa previsão do que você está fazendo, com quem, onde e quando. Você lembra da série Person of Interest? Basicamente isso. Uma tecnologia dessa caindo nas mãos de uma tirania é praticamente impossível de desabilitar. A IA não precisa ser consciente, não precisa ser maligna. Basta ela ser utilizada em larga escala por pessoas que sejam malignas. Aí você não vai conseguir dar um passo sem ser monitorado. 2. O fim dos empregos. Bom, realizaram um levantamento nos Estados Unidos e descobriram que mais da metade das grandes empresas planejam usar IA no próximo ano para automatizar tarefas que antes eram feitas por funcionários. Galera, a gente está falando aqui de cerca de 61% das empresas falando preto no branco que vão substituir pessoas por agentes autônomos. E essas tarefas incluem de tudo, né? Desde pagar fornecedores, fazer faturas até relatórios financeiros. E digo mais, algumas empresas já estão usando o ChatGPT e outros chatbots de IA para coisas criativas, como por exemplo escrever anúncios de emprego, releases, campanhas de marketing. Por que isso? Para cortar custos, para aumentar lucros, para aumentar a produção, mas também para continuar competitiva. O raciocínio das empresas é claro. Se eu não usar IA, meu concorrente vai usar e eu vou ficar para trás. Galera, não estou falando aqui de mais um futuro hipotético. Isso está acontecendo agora. Quase 60% de todas as empresas disseram que já usaram software, equipamentos ou tecnologias de IA para automatizar tarefas que os funcionários faziam antes. Se essa tendência virar bola de neve, vai sobrar gente na fila do seguro-desemprego. 3. O fim da própria verdade. Já ficou confuso saber sobre o que é real ou o que é falso na internet? Deveria, né? As deepfakes geradas por IA estão aí. São imagens, vídeos, áudios, textos falsos feitos com IA avançada. Em alguns casos é muito complicado distinguir de algo real. Isso agora.
Daqui a uns 5 anos, você vai precisar de uma IA para te dizer se algum conteúdo foi criado por IA ou não. A gente está falando então de geração de desinformação em grande escala. Deepfakes podem acabar influenciando a opinião pública nessa ou naquela direção, né? Podem influenciar decisões importantes de autoridade. Podem indiretamente mudar o destino de nações inteiras, provocar perda de vidas humanas. E tudo isso vai corroendo inclusive as próprias informações reais. Muitos especialistas apontam que a gente já vive uma espécie de crise de confiança nas informações. Isso pode ser um processo que levaria anos para reverter. 4. O fim da escolha. Bom, o engajamento é a moeda de troca das plataformas de mídia e redes sociais. Então assim, todo mundo está desenvolvendo algoritmos otimizados para manter os usuários presos ali o máximo de tempo possível. E como que isso é possível? Com IA também. IAs são utilizados para estabelecer perfis de usuários e avaliar quais são as estratégias, quais são os produtos com maior potencial de engajamento. Tudo vira uma grande polpa cultural fácil de ser absorvida e fácil de ser gerada. E aí já garante um ciclo infinito de engajamento. Já ficou horas ali no Instagram só rolando o feed? O algoritmo te pegou de jeito, cara. Você foi fisgado, não tem o que falar. Ah, mas eu saio a hora que eu quiser. Mas você não saiu. E o pior disso tudo, galera, é que muitas vezes o conteúdo que você tá lá preso, muitas vezes te deixa se sentindo pra baixo. O resultado é, quanto mais tempo a gente passa nessas plataformas, menos tempo a gente tem pra buscar uma vida positiva, produtiva, né? E realizada. 5. Fim das IAs. Então, Peter, você é contra as IAs? Não. Existe um 5º cenário negativo. E se as pessoas ficarem tão assustadas com a IA, mas tão assustadas que os governos travem tudo? Isso significaria que a gente perderia todos os benefícios que a IA pode trazer. Galera, medo demais também não é bom. Existem várias IAs extremamente úteis, com benefícios absurdos para a sociedade. Você pega, por exemplo, o AlphaFold, do Google DeepMind. Essa é aquela IA que eu falei lá no começo do vídeo aqui, uma IA que conseguiu prever a estrutura tridimensional de proteínas. Com a ajuda do AlphaFold, os cientistas conseguiram identificar a estrutura de 98,5% das proteínas humanas. Como que isso chega até você? Centenas de tratamentos médicos se tornam possíveis. Novos remédios muito mais eficientes, vacinas mais eficientes, até mesmo produção de alimentos melhorada. Sem o AlphaFold, a gente ainda estaria na base da tentativa e erro. Você quer outro exemplo? Um exemplo até simples. Google Translate. Também é do Google, né? Lógico, né? Mas hoje em dia existem várias alternativas. Você acha que tem uma pessoa lá no Google, sei lá, em outro lugar qualquer, traduzindo tudo que você digita na caixinha de texto? Não, é IA. Com IA é possível traduzir entre qualquer língua do mundo, sem barreiras. Não é perfeito, mas pô, é um resultado instantâneo que melhora a comunicação, melhora o entendimento entre culturas. Agora, pense em tudo isso sendo zerado. Pode acontecer também, né? Pode dar louca no governo. Aí, para evitar os piores cenários com IA, eles podem acabar tendo efeito contrário. A gente pode ficar tão assustado com o poder dessa tecnologia que a gente deixa de aproveitar essa tecnologia para o bem real que ela pode trazer para o mundo. Então, qual é a conclusão que eu tiro disso tudo? IA é ferramenta. IA não é consciente. Não ainda, né? Talvez nunca. E como toda ferramenta, o uso ou o mau uso dependem de quem está operando a ferramenta. É assim que funciona. Uma regulação cairia bem, mas regulação demais pode fazer mal ou atrasar o desenvolvimento e a descoberta também de soluções impressionantes. O importante nesse caso, galera, é manter sempre o debate aceso com a sociedade, com informações válidas, com discernimento. Eu espero ter jogado uma luz sobre o tema. O tema é muito mais complexo do que tudo isso que eu trouxe aqui. Mas fica informação, né? A IA não tem consciência, mas a gente tem. E a gente tem que usar isso para saber o que a gente quer das IAs. Tá nas nossas mãos impedir uma Skynet ou qualquer outro cenário negativo. Diz aí nos comentários o que você acha desse futuro, o que você acha das IAs, se você tinha medo e como é que você tá agora depois desse vídeo. E como eu falei, a gente vai manter o debate aceso, sempre. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like e já aproveita e manda uma sugestão pro próximo tema aqui do Enerd Curiosidade. Agora eu conto muito com a sua inscrição. Sempre, sempre papos nerdísticos. Pura veia nerdística, né? Obrigado por isso, sabendo que você está inscrito aqui agora com o sininho, você não sabe o próximo que a gente está aprontando para vocês, vocês vão gostar demais. Valeu, galera! Fui!